Hello, Dajahal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Linken e eu sou o criador Decifrando Mandarim. No vídeo de hoje não será sobre mandarim, mas sim como estudar mandarim. Tendo em vista que muita gente está aprendendo mandarim, seja por motivos de curiosidade ou de melhoria de currículo, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em saber como começar. Pois é, o mandarim ele é um idioma um pouquinho trabalhoso, podemos assim dizer, então ele tem mais de uma maneira de estudar. E aí as pessoas se perdem nisso daí. Eu costumo dizer que existe a metodologia tradicional, que é como a maioria dos professores ensinam, e existe a minha metodologia que ele é diferente das demais, tá? Mas isso não é papo marketing não, mas eu vou explicar para você como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Hoje, se você vai pegar uma escola, né, tradicional que ensina mandarim, por exemplo, ele vai ensinar você a ler e escrever desde o começo, ok? Isso é fato. Então, cada professor vai chamar o seu método com um nome, né, específico lá e tá tudo bem. Só que, no fundo, na hora que você vai analisar mesmo o que tem por trás ali, você vai ver que eles vão ensinar você a ler e escrever, tá? Isso é uma coisa ruim, Lin? Nem sempre é uma coisa ruim. Não estou dizendo que é coisa ruim, uma coisa boa. Estou dizendo que existem métodos e métodos. Você precisa avaliar para ver qual é o método que faz mais sentido para você. Então, assim, analisar qual é o método é o seu primeiro passo a se fazer quando você decidir começar a estudar mandarim. Então, a metodologia tradicional, ele vai ensinar você a falar, a ouvir, a ler, escrever tudo ao mesmo tempo. Você falou assim, pô, Lin, legal, mas onde que isso seria ruim, né? É o seguinte, não é que ele é ruim, mas ele vai te dar um pouco mais de trabalho, tá? Então, você terá que gastar mais energia e você vai ter que ter o seu foco disperso, né? Eu sei que é uma palavra meio estranha, né? Foco disperso. Se é disperso, não é foco, né? Pois é. Eu acredito que isso distrai você, tá? Ter um excesso de informação te distrai. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Se você vai começar a estudar, por exemplo, eles vão pedir para você escrever o ideograma através do seu ordem de traço. Ou seja, cada ideograma ele existe uma ordem correta a se escrever. Mas espera aí, para pensar. Eu não sei nem como pedir para ir ao banheiro. Por que eu preciso saber a ordem do traço? Né? Então você percebe que, peraí, tem coisas mais importantes que eu preciso focar do que ordem de traço, por exemplo, tá? Então, o que eu vejo, quando a pessoa começa a estudar pelo método tradicional, ele se perde em coisas que naquele momento não é tão importante ainda, entende? Então, eu gosto de seguir o método que eu mesmo criei, que é separar esses monstros que é a escrita da comunicação. Porque uma das coisas que as pessoas mais reclamam é, ai, mandarim ele é muito difícil porque ele tem som diferente e ele é difícil de pronunciar. Então, beleza, nós estamos dizendo o quê? Que nós temos um primeiro monstro, que é o monstro da fala. E o segundo monstro é o monstro da escrita, né? Muita gente fala assim, poxa, tem um monte de ideogramas, ou caracteres, ou pauzinhos, como você quiser chamá-los, e é muito difícil da gente estudar porque tem muitos ideogramas, né? São milhares e milhares de ideogramas. Então, por que você quer estudar os dois ao mesmo tempo? Então, a grande questão é essa. E se a gente separasse esses dois monstros e matasse um leão por vez? Tá? Então, essa é a metodologia que eu sigo. Que não é a tradicional, porque a tradicional ela mata, né, ela luta, né, com esses dois leões, metaforicamente falando, ao mesmo tempo. E isso pode causar sobrecarga de informação e você vai acabar sendo desestimulado por causa da frustração por excesso de informação, tá? Porque é isso que eu vejo acontecer. Então, assim, eu dou aula faz 19 anos, né? Até esse presente momento. Eu comecei a dar aula com 14. Então, em 2024, completou 19 anos que eu dou aula. Então, eu acredito que eu tenho um pouquinho mais de propriedade e de prática, né, na vida real para mostrar para você, né, e ver que tem aluno que vai se adequar ao método tradicional, né, com a escrita desde o começo, e vai ter aluno que não vai conseguir adequar. E tá tudo bem também, tá? Então, às vezes, nem é culpa do aluno. Se você já tentou estudar mandarim, e você está frustrado porque não teve resultado, pode ser que a metodologia ela está desencaixada para você, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Escolha bem a metodologia, ok? Segundo ponto é, você precisa começar a estudar então pelo pinyin e as entonações, né? O que é o pinyin? Pinyin é a romanização, né, da fonética do mandarim.
Ou seja, existe uma fonética no mandarim que ele não era romanizado, e aí eles romanizaram para facilitar a vida dos ocidentais. E isso é fantástico. Então, hoje, com o Pinyin, você consegue construir toda a estrutura da comunicação através da fonética, tá? Através do Pinyin. Inclusive, você consegue até mesmo digitar através do Pinyin também, tá legal? Então, comece pelo Pinyin, estude Pinyin e estude as entonações, tá? São as coisas assim, mais importantes para quem está começando hoje. Então, definiu a metodologia, parte para a fonética, ok? Terceiro ponto é palavras frequentes. Eu chamo de palavras frequentes porque são literalmente aquelas palavras que vão aparecer mais vezes ou que têm mais chances de aparecer no seu dia a dia naquele idioma que você está aprendendo. Vou te dar um exemplo em português mesmo. É 1000 vezes mais provável que eu use a palavra bem ou bom ou mais, né, do que a palavra, é, sei lá, plâncton, né? A não ser que eu, né, ou você estude algo relacionado a esse tipo de conteúdo. Se você tiver no dia a dia, é muito difícil você usar a palavra plâncton mais vezes do que a palavra mas, mais, bom, bem, né? Então, o que eu quero dizer? Existem algumas palavras que você acaba usando mais vezes, ou que tem mais probabilidade de você usar no seu dia a dia. Foque nessas palavras, tá? Não adianta você ficar acumulando um monte de palavra que você não vai usar, né? Ao invés de você focar em palavras que você realmente vai usar. Então, palavras frequentes é uma das coisas mais importantes para você, tá? Então, por exemplo, pronomes, cumprimentos, principais verbos, né? Verbos são tudo aquilo que é ação, que descreve uma ação, né? Então, olha quantas ações você vai ter, né, no seu dia a dia. Então, é levantar, sentar, falar, estudar, comer, beber, dormir, né? Então, todos esses verbos, eles são muito importantes para quem está começando, porque você vai provavelmente usar eles muito mais vezes do que qualquer outra coisa, tá? Então, escolha as palavras frequentes. Isso é muito simples, você consegue mesmo pensando em português e traduzindo direto para o mandarim. Você não precisa realmente de um grande mapa para isso, né? Você consegue mesmo, você mesmo construir o seu vocabulário, tá bom? O terceiro ponto, né, o quarto ponto na verdade, é o quê? É estruturar a frase, né? Você saber o mínimo do mínimo do mínimo da gramática de como estrutura uma frase em mandarim, tá? Então temos vídeo no canal, né? Procure por estilão, que é S-T-L-A-O. Você vai ver que não é tão difícil assim você construir uma frase em mandarim, através do estilão, tá bom? Ao mesmo tempo, também você tem que entender algumas partículas, né? A gente chama de partículas interrogativas, aquelas que fazem pergunta. Então, por exemplo, as palavras em português, de tipo como, quem, onde, quando, porquê, quanto, né? Essas palavras são direcionadas para fazer alguma pergunta, correto? Então, para o mandarim, você precisa também reunir essas partículas interrogativas e entender como que utiliza cada uma delas. Porque, afinal, você vai querer fazer perguntas no idioma, né? Dentro de uma conversa existe sempre aquela parte que pergunta e outra parte que responde, né? Então você precisa ter ali, né, essas palavras para poder compor no seu vocabulário, ok? Bom, o próximo ponto é o quê? É você ir expandindo esses vocabulários. Então, uma vez que você já sabe pinyin, a entonação, as palavras frequentes, a estruturar as frases, agora está na hora de você então expandir um pouco mais seus vocabulários, que é tipo falar sobre famílias, cores, comidas, bebidas, números, pedir informação, etc e tal. Então, toda essa parte de vocabulário você precisa adquirir, tá? Aline, eu trabalho, né? Sei lá, numa empresa que trabalha com X coisa, né? Então você vai ter que estudar também em cima daquele vocabulário que você quer, por exemplo, né? Então você tem que entender o que é mais frequente você utilizar. E aí você fazer esse estudo, fazer essa reflexão para você montar esse vocabulário ali para você poder expandir, tá bom? Bom, antes que eu seguir com a próxima dica, se você está gostando desse vídeo, já deixa um like e se inscreva no canal, porque toda semana nós temos aula nova. Bom, o próximo ponto é ambientação, né? É necessário que você construa um ambiente de estudo, tá? Mas quando eu digo ambiente de estudo, não estou falando de um ambiente físico, mas estou dizendo de uma rotina que contenha mandarim. Então, por exemplo, você consumir vídeos aulas, você consumir séries e filmes, você consumir música, você consumir
sei lá, todo tipo de conteúdo que tenha relação com o mandarim em si, com aquilo que você quer aprender. Por quê? Você precisa criar um espaço onde você possa absorver de forma consciente ou inconsciente, né? Quando eu digo isso, eu digo realmente do estudo passivo e estudo ativo. Por exemplo, estudo ativo é quando você pega por exemplo, uma música e você seleciona todas as palavras que você não conhece dentro dessa letra da música, circula todas elas, vamos supor, e você começa a montar frases, estudar eles, como que utiliza, etc e tal. Isso é um estudo ativo. O estudo passivo com a música é, você pega essa mesma música e você bota de fundo enquanto você limpa a casa, né? Ou enquanto você está dirigindo, tá? Então isso é um estudo passivo. Ou seja, você está fazendo alguma coisa como prioridade, mas passivamente você está ali com pequenos estímulos no fundo ali, ouvindo aquela música, por exemplo, tá bom? Então existe o estudo ativo e o estudo passivo. E a ideia é que você construa um ambiente que tem os dois, tá? Tanto o ativo quanto o passivo. Você não pode ter só o ativo, porque vai te cansar e você vai drenar sua energia. E também não pode ser só passivo, porque senão você vai demorar muito mais para aprender. Então, a ideia é que você consiga mesclar o máximo possível entre o ativo e passivo, construindo então esse ambiente ideal para estudo, tá ok? E outro ponto é aplicativos de apoio, tá? Então, ainda mais, né? Na verdade, esse ponto ainda está linkado com um ponto anterior, que seria sobre ambientação. Então, você pode baixar aplicativos que vai te ajudar ali na hora dos seus estudos, como por exemplo, né, o Duolingo, né? A gente tem ali na versão, né, você tem a opção de escolher o mandarim para você ir treinando todos os dias, fazendo as tarefas, metas, etc e tal. Então, ele vai ser de grande ajuda também. Além do Duolingo, temos aqui também Hello Chinese e o outro que é Chinese Skill, tá? Então, esses são os aplicativos bem interessantes também para você estar treinando o seu mandarim. Além disso, eu quero deixar aqui uma indicação de aplicativo muito bom chamado Pleco, tá? O Pleco, ele é um dicionário, só que ele é um dicionário digital, só tem um porém, ele não tem para a versão português, ele tem para o inglês, tá? Mas ele é um aplicativo sensacional. Eu confio muito mais no Pleco do que no próprio Google Tradutor, porque de fato, o tradutor ele às vezes comete alguns erros, né? Ou ele não dá tantos significados quanto o Pleco consegue te dar. Então, as respostas do Pleco elas são muito mais completas e contém ali frases exemplos para você testar, para você treinar, e também você consegue escutar também essas frases, né, a leitura dessas frases também, tá? Então, eu considero o Pleco um dos melhores aplicativos para quem está estudando mandarim hoje. E se você quiser saber mais sobre o Pleco, tem um vídeo no canal também, né, que eu explico exatamente como utilizar o Pleco. É como se fosse um vídeo tutorial de como utilizar esse aplicativo, tá bom? E é isso. Observação, né? Considerações finais aqui, né? Estudar idioma, estudar mandarim, ele é um jogo de acumulação, tá? Então você precisa aprender a acumular e construir um vocabulário seu ali, tá? Então é muito interessante que você passe a colecionar palavras, tá? Colecione palavras, colecione frases, colecione expressões, porque é assim, né? Tijolinho por tijolinho que você vai acabar construindo a casa chamada mandarim, ok? E por último, não menos importante, né? Para fazer tudo isso que eu acabei de falar para você, você não precisa gastar nenhum real, só que você precisa gastar um pouco mais do seu tempo e energia para fazer as pesquisas, né? Colocar na ordem que eu disse para você aqui. E você vai ter esse trabalho de pesquisar, separar, e ordenar essas aulas para assistir elas de com uma ordem ali que faça sentido ali, né? Porque não adianta nada você assistir um vídeo para avançado se você está iniciando agora, entende? Então é interessante que você organize essas aulas para você poder assistir. Entretanto, se você não quiser ter esse esforço, né, desse trabalho de ter que separar um tempo justamente só para fazer isso, para poder estudar, eu fico aqui oferecendo então o curso meu Decifrando Mandarim pelo link aqui na descrição, que você vai poder clicar e ver todos os detalhes. Eu trabalho com programa de acompanhamento individual, separado em 6, 8 e 12 meses. Então você poderá ter todo o suporte do professor, você terá uma plataforma completa
com as aulas e lições de casa e ainda você poderá tirar as dúvidas diretamente comigo via WhatsApp de forma individual, ok? Então, esse é o modelo de estudo que eu estou propondo para quem quiser estudar mandarim comigo, tá legal? Então você tem ali duas opções, ou você faça toda essa pesquisa ali, né? Você vai ter que gastar mais energia e seu tempo, ou então você pode contratar o serviço do curso, que aí todas essas ordem desses temas já estão separados dentro da plataforma de forma organizada para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora de seguir com as aulas, ok? E é isso, eu fico por aqui e eu te vejo na próxima aula. 谢谢，再见。